Sem dúvida nenhuma. Por isso já foi previsto, não é? Lá no Evangelho de João, a chegada do Consolador, para que fique eternamente convosco. Consolador por quê? Porque nos dá toda a condição de conhecer, não é? Isso é consolador, porque ficar na ignorância de conhecer e de esperançar, porque ficar na ignorância é um sofrimento, né? Ficar só na expectativa de que algo aconteça para minimizar o sofrimento das pessoas e o meu. Muito bem, olha só, mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, porque na época de Jesus não podia ser ensinado, não é? E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, porque ao longo de toda a Idade Média, o que aconteceu? Os homens criaram o quê? As religiões. E tudo que o homem cria, quando não serve mais, ele mesmo se encarrega de destruir ou de desconstruir. E é o que está acontecendo hoje. Né? Por isso, o crescimento do ateísmo. Né? Essa é uma das causas. Emmanuel tem uma descrição interessante sobre as revelações que evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Isso é importante. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada de Jesus, esperado em todos os pontos do globo. No final, nós vamos passar uma mensagem bonita de Emmanuel, contida no livro de seu nome, onde ele fala sobre o Evangelho futuro. Vocês vão ver que essa sim é a esperança de esperançar dias melhores. E os nossos queridos também telespectadores do Filosofando e internautas também poderão refletir um pouco mais sobre isso, né? Então, olha só, se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-las para as verdades morais, que constituem elementos essenciais no progresso. Então, Emmanuel está sempre compatível com a doutrina espírita. Esse foi um espírito que nunca errou nas suas afirmações. Mas, como ele sabia que ele dependia de um médium, ele dizia assim, olha, se um dia eu mesmo contradizer o espiritismo, fiquem com o espiritismo e não comigo. Porque ele sabia que ele dependia de um médium, e todo médium é falível, né? Porque é um ser humano, não porque ele é mau, mas é porque ele é um ser humano. Está restrito às circunstâncias existenciais que ele vive, não é? Onde ele vive, toda a situação, momento. Quase todos os conhecimentos humanos têm sua origem histórica na filosofia. O impulso para filosofar é a surpresa, a admiração que objetos e eventos podem provocar no ser humano. Então, essa sede de conhecimento vem por esse impulso. Esse impulso é o impulso natural, né, de busca de conhecimento. As diferentes teses filosóficas refletem a tentativa de explicar, por exemplo, as causas dos eventos ou de enquadrá-los em um princípio geral. Então, em 2.500 anos de história da filosofia, foi esse o caminho traçado por tantos filósofos e pensadores, a busca da verdade. Né? E os métodos que criaram, nem sempre compatíveis uns com outros, nem sempre concordes uns com os outros, né? Foram caminhos que eles buscaram para poder realizar essa busca e encontrar a verdade, né? A filosofia causa espanto, isso é uma definição interessante que a gente sempre encontra, né? Por quê? Porque para boa parte das pessoas trata-se de um assunto especializado e por isso mesmo desinteressante. E às vezes as pessoas acham que a filosofia é sofisticado, não é? E, meu Deus, não é nada disso, não tem nada de sofisticação. É a história do pensamento humano, simplesmente isso. E não tem nada a ver com academicismos também, não. Né? Porque as academias hoje estão muito limitadas aos pontos de vista de professores doutores, pontos de vista de diretores e pontos de vista das próprias universidades. Né? Então, aí já se criaram limitações para o desenvolvimento da própria filosofia. E hoje a filosofia enveredou para caminhos de ordem política aqui no Brasil,
né, que também é algo estanque, parado no tempo, porque é algo que fica girando em torno de uma ideia só. E, na Europa, o existencialismo ateu. Então, nada melhor do que buscar o caminho do meio, como queria o Aristóteles, né, e tomar a filosofia espírita como norteadora da nossa existência, porque também é o desenvolvimento do pensamento humano. Ela extrai o melhor do pensamento dos pensadores. Muito bem. Então, não podemos nunca delegar a função de pensar. Por isso que eu falei aqui sobre aquelas questões de mensagens mediúnicas e tal. Então, sempre o olhar crítico, é isso que a filosofia espírita nos traz. É o olhar crítico sobre tudo aquilo que a gente possa vir a não acreditar. Ou a acreditar. As consequências do não exercício do pensar, especialmente da omissão crítica diante da vida, não são bem conhecidas, sem dúvida nenhuma, as consequências disso tudo, né? Olha só. Na e pela pergunta. O que é? Como é? Por quê? E para quê? Essas são as perguntas críticas que nós devemos fazer quando alguém vem postular uma verdade para nós. Que foi o que nós fizemos aqui quando analisamos aquela mensagem, como muitas outras. Nós tomamos só o exemplo de uma, mas existem inúmeras outras, livros que são psicografados aí e que de verdade não trazem nada. Trazem, sim, a verdade da própria pessoa e do próprio espírito, que quer que seja verdade, né? Então, é uma verdade parcial, relativa, opinativa e, portanto, pertencente a uma pessoa. E não verdade existencial, verdade espírita. Olha só, então isso aqui é uma atitude filosófica. Aprender a filosofar é, portanto, aprender a perguntar. A filosofia é assim, portanto, um saber que incita o pensamento a despertar-se sempre. Sempre. Então, a filosofia espírita, a doutrina espírita não é estanque, não é ortodoxa e não é purista. Ela vai se desenvolvendo, mas desde que se desenvolva em padrões corretos de saber. E não a partir das ideias de um ou de outro. Né? Nós soubemos de livros que estão sendo escritos aí que descrevem uma das personagens mais importantes, um dos médicos mais importantes, psiquiatra espírita, que foi o Dr. Inácio Ferreira. Então, ele criou um dos hospitais mais importantes psiquiátricos aqui, me parece que em Minas, né, onde ele tratava os seus pacientes, né? Não somente com a terapêutica da psiquiatria, da psicanálise tradicionais, mas também com assistência espiritual, com tratamentos de desobsessão. Um homem de uma espiritualidade elevada, de um amor, de uma caridade, que se expressava através da dedicação da sua vida aos seus pacientes. E, de repente, ele falece e começa a psicografar livros dizendo que ele fuma no mundo espiritual, que ele faz partos do mundo espiritual. Ora, que é isso? Né? Francamente. Então, esse senso crítico que nós precisamos ter não é em detrimento do médium, mas sim colocando esse médium para refletir aquilo que ele está sendo instrumento. Sem dúvida nenhuma que não é o Dr. Inácio Ferreira.